Olá, jovens, espero que todos estejam bem, sejam bem-vindos a mais essas aulas de Química. Eu vou começar a aula corrigindo a atividade da aula anterior. Então, na questão 1, diz o seguinte: a experiência a seguir é largamente utilizada para diferenciar soluções eletrolíticas de soluções não eletrolíticas. O teste está baseado na condutividade elétrica e tem como consequência o acendimento da lâmpada. Então, creio que vocês tenham visto o experimento lá, dos materiais que conduzem e os que não conduzem corrente elétrica. A lâmpada acenderá quando no recipiente estiver presente a seguinte solução. Olha, na letra A, nós temos o gás oxigênio. Então vocês sabem que o gás oxigênio, nós respiramos ele e ele não conduz corrente elétrica. Na letra B, temos a água gasosa. Vapores de água também não conduz corrente elétrica. Na letra C, nós temos o HCl, que é o ácido clorídrico. Posteriormente, vocês vão aprender a dar nome aos ácidos. Então, todo ácido, toda base, todos sais e todos óxidos, que são as funções inorgânicas que vocês começam a estudar agora, conduzem corrente elétrica. Já na letra D, é o açúcar. O açúcar não conduz corrente elétrica. Bom, questão 2. De acordo com o primeiro vídeo, o que são eletrólitos? Então, são substâncias que em solução aquosa, ou seja, na presença de água, ionizam ou dissociam, passando a ter íons livres que conduzem corrente elétrica. São eles, os ácidos, as bases, os sais e os óxidos. Então, naquele experimento, se você fizer em casa, se você colocar as extremidades, suponhamos, você tem aqui um fio elétrico, aqui tem um soquete com uma lâmpada, aqui tem o... Oxente. Isso aqui chama macho, onde a gente coloca na tomada. A tomada é a fêmea. Então, quando você quiser esse material, você chega no material de construção e fala: eu quero 3 machos, 5 fêmeas, a quantia você define, tá bom? Mas o nome certo é isso. Um soquete, uma lâmpada. Porém, essa lâmpada, o certo é uma lâmpada incandescente. Aquelas antigas, incolores, quentes, que consomem muita energia elétrica, para você visualizar melhor. Talvez uma lâmpada fluorescente ou LED, você não vai observar esse fenômeno. Então aqui você coloca, vamos supor, o sal sólido. Aqui você descasca as duas extremidades do fio. Você vai ver que a lâmpada não vai acender. Aqui coloca na tomada. Porém, quando você coloca a água no recipiente e coloca o sal, suponhamos, você põe a água primeiro, vai colocando o sal aos poucos. Com o passar do tempo, a lâmpada começa a acender de uma forma bem fraquinha. À medida que você vai aumentando a quantidade de sal, ou seja, fazendo com que a solução se torne mais concentrada, a luminosidade da lâmpada aumenta, tá bom? Agora, por que isso acontece? Com o sal sólido não acende e o sal na presença de água acende. Porque na presença de água vai ter ionização, liberação de íons. E esses íons vão se movimentar ali, e esse movimento dos íons faz com que haja a condução da corrente elétrica, tá bom? Então vai ter elétrons, que vai conduzir corrente elétrica. Se você coloca açúcar no recipiente, não vai acender. Se você coloca água e coloca açúcar, pode ser em quantidade bem grande, também não vai acender. Bateu a porta com o vento. Então, por quê?
Porque o açúcar não faz parte de nenhuma dessas 4 funções inorgânicas. É uma substância molecular. E como vocês viram no vídeo anterior, substâncias moleculares não conduzem corrente elétrica. Quais são elas? As que são formadas com não metal e não metal, né? Ou ametal e ametal, que é a mesma coisa, ou entre hidrogênio e não metal, que são as ligações covalentes, né? Bom, questão 3. Então, diz o seguinte: substâncias moleculares conduzem corrente elétrica? Então, já adiantei, né? Não. A primeira pergunta é não. A glicose, C12, H22 ou O11, o açúcar, conduz corrente elétrica? Também não. Por quê? Substâncias Então, por quê? Porque as substâncias moleculares não ionizam, se não ioniza, não dissocia, né, não dissolve em água e não conduz corrente elétrica, tá bom? Porque no açúcar, que é o C12, H22O11, observa que carbono e oxigênio, todos os dois são não metais, é uma substância molecular. O mesmo ocorre também com hidrogênio e um não metal também, é uma substância molecular, ou seja, covalente, tá bom? Então, agora vamos para a próxima parte.
Então, conceito de ácido, de acordo com Arrhenius, são substâncias que em solução aquosa, ou seja, na presença de água, sofrem ionização, que foi o que eu expliquei anteriormente, liberando como cátion somente o H+. Então, exemplo. Você tem esse ácido, que é o ácido sulfúrico. Então, se você quer montar a equação dele, né, que tem exemplos para vocês fazerem semelhante lá nos exercícios desta aula, qual é o procedimento? Você põe a seta, escreve a palavra água ou põe o símbolo H2O, tá? Aqui sempre será H+, aquoso, mais SO4 aquoso. Porém, aqui para que a equação fique equilibrada, posteriormente vocês vão estudar isso, esse 2, que é o índice do hidrogênio, ele vem como coeficiente do hidrogênio, né, que é o cátion. Cátion, carga elétrica positiva, né, libera cargas positivas. E vem para cá também, ó, que é o expoente do ânion. Todo ânion tem expoente negativo, né? Todo cátion tem expoente positivo. Então, sempre nesse mesmo raciocínio. Outro exemplo. Olha, novamente, esse índice vem para coeficiente do hidrogênio e vem como expoente do ânion, tá bom? Então é esse modelo. Olha, meninos, então toda fórmula molecular de ácido começa com hidrogênio, como vocês podem ver. Então, se você tem várias fórmulas moleculares e o exercício pede para você assinalar aquelas fórmulas que são ácidos, obrigatoriamente você vai assinalar aquelas em que o primeiro elemento químico é hidrogênio, tá bom? Então, todo nome de ácido começa com a palavra ácido. Ácido sulfúrico, ácido acético, ácido clorídrico, ácido muriático, todo ácido, a primeira palavra, né, o nome dele é ácido, tá bom? O ácido neutraliza a ação de uma base e vice-versa, a base neutraliza a ação de um ácido. Então, o que acontece? Vamos supor na prática, o ácido clorídrico, que é o HCl, ele ajuda na digestão dos alimentos. Quando a pessoa vai num churrasco, por exemplo, e come muita carne, muita Coca-Cola, passado algum tempo vai sentir aquele mal-estar, aquela ansiedade, aquela azia, né? Aquilo ali está sendo o excesso de ácido clorídrico,
no organismo. E para passar essa azia, a pessoa tem que ingerir uma base, né, para neutralizar a ação desse ácido. Por exemplo, né, uma base é o MgOH2. Isso aqui é o hidróxido de magnésio, que é o leite de magnésia, por exemplo. Tá bom? Então, vamos agora para outra parte. Então, meninos, conceito de base de acordo com Arrhenius. São substâncias que em solução aquosa sofrem dissociação iônica, liberando um único tipo de ânion, OH-. OH- é chamado de hidroxila, tá bom? Então aqui está o conceito de equação química, né, de base de acordo com Arrhenius, que na verdade, o que acontece? Por exemplo, o exercício vai te dar a base, que é isso aqui, ó. Eu vou escrever daqui a pouco. Toda a base, o final dela é hidroxila, OH, tá bom? Então você vai pôr a seta, escreve a água ou põe a fórmula molecular da água, Na+, porque o índice aqui, né, é 1, mais OH-. Por exemplo, aqui, ó, hidróxido de cálcio, Ca aquoso, né? Esse índice aqui vem como expoente desse cátion e vem também como coeficiente da hidroxila.
Por exemplo, a Ellen olha, novamente, ó, esse vem como expoente do cátion e vem como coeficiente do ânion. Por exemplo, toda fórmula molecular de base termina com hidroxila, como vocês podem ver aqui, ó. Todas. Todo nome de base começa com a palavra hidróxido. Depois vocês vão ver na nomenclatura das bases. A base neutraliza a ação de um ácido. Então, o que acontece? Até mesmo no plantio, né, de agricultura, né, segundo alguns engenheiros agrônomos de Jaraguá, o chão jaraguense é ácido. Então, para que a planta desenvolva bem, é necessário corrigir essa acidez. Então, o necessário é colocar o calcário, né, que tem essa função de neutralizar a ação do ácido, ou o cal, que é usado em paredes também, tem a mesma função. Então, isso vocês vão ver com mais detalhes posteriormente, tá bom? Então, por hoje é só. Para terminar, a tradicional mensagem. Nem tudo está perdido. Nem tudo estará perdido enquanto tiver alguém fazendo o que ama. Nem tudo estará perdido enquanto existir alguém fazendo coisas maravilhosas para si e para os outros. Nem tudo estará perdido enquanto alguém amar a si, aos outros, ao mundo. Não, nem tudo estará perdido enquanto num cantinho do universo alguém rezar, enquanto almas poetas compuserem uma canção, enquanto num tom suave alguém cantar, enquanto tiver alguém desejando o bem, enquanto existirem pessoas lutando por algo em que acreditam, enquanto alguém sonhar e lutar para transformar esse sonho em realidade, enquanto alguém acreditar no amor, enquanto pessoas lutarem pela justiça, por si e pelos outros, enquanto alguém notar a presença do céu, das nuvens, do mar e do ar, enquanto alguém souber transmitir coisas lindas, mais belas que a beleza, enquanto alguém souber olhar nos olhos do outro, fazer uma poesia. Enquanto gente existirem, dando-se as mãos num gesto de carinho. Não, nem tudo estará perdido. Enquanto alguém desejar um filho, cantar uma canção de ninar e, sobre esse filho, escrever uma poesia, um poema, quase um sonho, uma oração. Nem tudo estará perdido, enquanto existir alguém capaz de confessar que sabe amar e perdoar. Meninos,
fazer minha merchandise agora. Gostaria que vocês que ainda não inscreveram no meu canal, Professor Donizete Antônio, faça isso hoje ainda, se possível. Lá tem muitas coisas importantes para vocês. Sei que a maioria, por exemplo, não sabe, né, as 4 operações de números inteiros, fracionários e decimais. Lá eu ensino tudo isso, são 3 vídeos, cada um com as 4 operações, né? E no final, eu gravei recentemente, eu ensino a fazer conta de dividir por 2, 3, 6, 8 números na chave, de uma forma bem simples, que todos vocês serão capazes de aprender. Lá tem vários experimentos, né, várias seleções de músicas de vários estilos, para todos os tipos de gostos, né? Então repasse também, por favor, para os seus pais, né? Deixe seu like, acione o sininho e compartilhe com as suas redes sociais. Desde já, muito obrigado. Então ajude seu professor a receber trocados do YouTube, tá bom? Tchau, obrigado, até a próxima!